Calazans English Course. Estamos estudando verbos regulares e verbos irregulares. E hoje, o foco de hoje é o estudo, é a abordagem sobre verbos irregulares. Tudo bem? Professor Calazans, sempre aquele grande prazer tê-los a bordo. Só fazendo uma revisão. O verbo regular é aquele verbo que obedece a uma determinada regra, tá? E nós vimos que a regra do verbo regular é obedecer à terminação do passado simples e do particípio passado com as letras ed. Pronto, acabou. Lembrando, essa nossa aula tem várias finalidades. Uma das finalidades é as nossas aulas de conversação e também outras finalidades para quem faz provas e concursos e para quem estuda o idioma inglês com o professor Calazans. Para quem faz o nosso curso, você está preparando para provas e concursos e também vestibulares, eu já tive a oportunidade de ver provas em inglês checando o conhecimento desse tópico. Então, vem ali uma determinada questão e faz, sim, perguntas sobre os verbos regulares. Às vezes, não faz uma pergunta direta sobre os verbos regulares. O que é verbo regular? O que é verbo regular? Qual é a regra que os verbos regulares obedecem? Nada disso. Mas, às vezes, vem as alternativas e as alternativas, às vezes, com uma descrição errada. E para você identificar qual é a alternativa correta, qual é a alternativa incorreta, podendo ali ter várias incorreções, sendo que uma delas pode ser o verbo, uma avaliação voltada para o verbo regular ou o verbo irregular. Por exemplo, clear, tá, é um verbo regular, tá? Então, o passivo passado é cleared. Às vezes pode dar um passado diferente, tá? Então, mesma coisa, hit, H-I-T, né? Hit é um verbo irregular. Pode ser que eles colocam hitted. Não existe essa expressão, não existe esse verbo, mas eles podem colocar e em minhas aulas de conversação, em aulas de provas, né, avaliação, análise de prova, e às vezes nós vemos sim alunos concurseiros vestibulando se perdendo nessas regras. Então é uma matéria relativamente simples, mas que requer atenção. E aí a pessoa pode perguntar, Calazans, como é que eu identifico quando o verbo é regular ou não? A gente vai responder ainda nessa aula, tá bom? E só voltando a título de exemplo, na aula passada nós estudamos os verbos regulares, e eu dei o exemplo do hope, que é um verbo regular e quer dizer esperar, né? I hope you come here tomorrow. Eu espero que você venha amanhã. I hope, tá? I hope, passado, hoped, hoped. Então, verbo regular que obedecem à regra da terminação nos verbos passado simples, passado particípio, particípio passado, com as letras ed, repito, como já tem o e, apenas acrescentar o d. E os verbos irregulares, Calazans? Aí tem aquela percepção que nós já passamos. Regulares obedece regra. Irregular não obedecem à regra. Então, aí é que está o problema. Não tem regra a ser obedecida. Nós precisamos conhecer o verbo e saber como que estes verbos são pronunciados, como eles são julgados, qual é a conjugação do verbo. Tá? Então, repito, não tem regra. A título de exemplos, to buy, que é comprar. Buy, né? Bought, bought. Quer dizer, qual é a regra? Não tem regra, não tem uma lógica que eu possa delinear. Então, to buy, eu tenho que saber que o verbo to buy é comprar, e a primeira coluna to buy, participo passado, a segunda coluna bought, bought, tá bom? Calazans, eu vou precisar decorar
vai precisar saber que o verbo to buy, ele é um verbo irregular e que eu não posso acrescentar ed. Não é bite, to buy. Não é bite e não é bite. É bought, bought, bought. Ok? Vamos lá, outro verbo irregular. To choose, que é escolher. Choose, chose, chosen. Olha só como muda o infinitivo. Eu tenho uma forma, o passado simples eu tenho uma outra forma e o passado participio, o participio passado eu tenho uma terceira forma. Então, olha só, aqui eu tenho a mesma forma para a segunda e terceira coluna, bot, bots. E aqui já muda tudo. Então, conforme eu estou falando, o verbo irregular não tem regra. E não quer dizer que a segunda e a terceira coluna sejam idênticas, sejam iguais. Não tem uma regra. Aqui, a segunda e a terceira coluna são iguais. Bot, bot. Aqui, então, cuidado para não criar regras. Então, a primeira coluna é de uma determinada maneira, a segunda e terceira é outra. Não tem regra. Não podemos estabelecer regra. Choose, chose, chose. Tá? Então, vamos lá? Nas nossas aulas de conversação, nós vamos cobrar. É interessante quando nós estudarmos alguns tempos, muito importante, quando estudarmos o present perfect, é um tempo verbal muito utilizado no idioma inglês, demais utilizado, e esse tempo verbal, que nós vamos estudar mais à frente, ele utiliza muito a terceira coluna. I have chosen, I have chosen. Tá? Não vou dar aula sobre o present perfect. Não vou dar aula agora. Mas eu só quero deixar bem claro que antes de chegar no present perfect, nós vamos estudar o passado simples e depois o present perfect. E é muito comum as pessoas, os alunos, fazerem confusão em relação aos tempos passados. Então, vamos lá? Então, daqui para frente, você vai ter que saber quatro, vai ter que ter vai ter que absorver quatro pontos importantes de cada verbo: infinitivo, passado e o participio passado. E o quarto seria o significado, a tradução da palavra em inglês. Então, todo e qualquer verbo, isso é importante, todo e qualquer verbo daqui para frente, seja o regular ou irregular, você vai ter que saber sobre o verbo, sobre cada verbo, quatro pontos: infinitivo, primeira coluna. Segunda coluna, passado simples. E terceira coluna, participio passado. E, poderia ter falado quatro colunas, mas no meu caso, ou a tradução de cada verbo. Tá? Lembrando, choose, chose, chose. Então, quando você se deparar com o verbo, você tem que buscar na sua memória esses três, quatro pontos. To do, did, done, que é fazer. Olha só, to do, infinitivo, to do. Passado, did. Participe passado, done. Fazer, fiz, fazia. E, última coluna, feito. Olha aqui que nós percebemos que não segue nenhuma regra. Tá? To do, did, done. E aí nós vamos ver aqui. Calazans, professor Calazans, como é que eu vou saber? Teremos que saber. Próxima aula eu vou falar sobre memorização e a gente vai trabalhar como é que eu memorizo 1000 verbos, sabendo primeira, segunda, terceira coluna e também o significado. Não é tão difícil assim. Tá bom? Vamos lá. Outro verbo. To go, went, gone. To go é ir. Então, to go, infinitivo. Went, fui. Tá? E gone, ido. Olha só que coisa, hein? Nada a ver uma coluna com a outra. Você vai ser explorado. Você vai ser avaliado em relação ao significado da palavra, a tradução para o idioma português e também as três colunas mais o significado. Esta é, sim, a exploração. Preciso repetir. Quando estudarmos present perfect, os alunos se perdem por esquecer as colunas. Então, haverá trabalhos que nós vamos fazer onde nós vamos confrontar passado simples, segunda coluna, com o present perfect,
terceira coluna. Então, por favor, eu peço para que você, a partir de agora, se preocupe com os verbos nesse sentido. Hit, hit. Ah, to hit é colidir, né? Chocar. Hit, hit. Ah, então o verbo aqui é irregular. Não. O fato dele ter a mesma forma para os três tempos não quer dizer que é regular. Muitas pessoas confundem. Ah, ele é regular porque é igual. Não, não. A regularidade está relacionada com a terminação. O verbo é regular quando termina em ed. Embora a escrita seja igual para os três tempos verbais, infinitivo, passado, participio passado, nós não estamos tratando de verbo regular. Aqui é irregular, porque desobedeceu a regra, tá? Desobedeceu a regra da terminação ed. Hit, hit, hit. Ok? E aí, cuidado. Ah, era só o verbo to read. O verbo to read é ler. Olha que interessante. O verbo to read, ele se assemelha ao verbo read, porque o verbo to read, que é ler, ele também tem a mesma escrita, a mesma grafia. Cuidado, aqui eu vou chamar a atenção de vocês. Muito cuidado. Embora, para os três tempos verbais, os três tempos da conjugação, eu tenho a mesma grafia, aqui eu tenho uma novidade. To read, passado, read, read. Olha só que coisa. Isso quer dizer o quê? Embora a grafia seja a mesma, na conjugação nós temos diferença no que se refere ao tempo verbal. Então, é to read, passado, read. Nós vamos também falar isso sobre o nosso curso, modo de pronúncia e fonética, mas que isso fique bem gravado. Na nossa aula de conversação, é comum o aluno memorizar a grafia, então ele sabe que é to read. Ele sabe que a grafia é a mesma para o infinitivo, para o passado simples e passado, particípio passado. Então ele grava isso, mas não grava o som, não grava a fonética e nem a pronúncia, tá? Então, muito cuidado, porque embora trata-se de um verbo irregular, embora ele seja igual, eles na nos três nas três conjugações a grafia seja a mesma, a pronúncia é diferente. E aí vem a pergunta que todos fazem. Professor Calazans, como é que eu diferencio os verbos regulares dos verbos irregulares? Qual é a regra para eu diferenciar o verbo regular e irregular? Aí é que está o problema, né? Problema. Vamos lá? O problema reside aí. Então, nós não existe uma regra para eu diferenciar o que são os verbos regulares e que são os verbos irregulares. Então, como que fica aquelas ãs? Nós vamos falar na próxima aula falando sobre memorização, mas o ponto alto é que não existe regra. Você vai ter que ter uma familiaridade, vai ter que ter uma experiência com os verbos e saber que o verbo hit é o verbo irregular, que o verbo estudar, to study, é regular, que o verbo autorizar é regular, to clear. Vai ter que decorar isso. É decorar, eu não gosto muito dessa palavra, decorar, não é para mim o ponto alto. Eu gosto de usar mais a expressão memorização, que tem uma ligação com as neurociências. É a próxima aula. Mas vamos lá? Para fins de vestibular, para fins de concurso e também para as nossas aulas de conversação, você vai ter que conhecer os verbos. Lembrando, quanto mais verbos nós conhecemos, melhor, mais fluente é a nossa conversação, tá? Então, vocabulário relacionado ao verbo, conhecimento de verbos, é sim essencial e não apenas conhecer o verbo, mas também conhecer as suas conjugações e a sua tradução. Isso é demais importante. E assim nós acabamos a aula de hoje.
E a próxima aula vai ser sobre memorização. Calazans, qual a técnica que você dá? Uma vez que eu preciso conhecer muitos e muitos verbos, milhares de verbos, como é que eu, Calazans, vou decorar os verbos para que eu tenha uma conversação fluente? É a nossa próxima aula. A sua atitude define a sua altitude. Voyal, estude com o professor Calazans. Para mim, professor Calazans, é sim, sempre um grande prazer tê-los a bordo. Um abraço e tudo de bom.